Te dou meu navio se traduzir isso. O herdeiro Rodrigo Santos Nobre riu apontando para a faxineira. Ele não sabia que estava apostando com a pessoa errada. Era uma sexta-feira chuvosa de junho, quando Dona Carmen Silva chegou para o turno da manhã no escritório da Nobre Holdings, no 15º andar do edifício Almirante Tamandaré, com vista privilegiada para o Porto de Santos. Rodrigo estava especialmente irritado porque havia perdido um contrato internacional de 80 milhões por causa de problemas de tradução de documentos navais antigos. A faxineira de 58 anos empurrava silenciosamente seu carrinho pelo corredor de mármore quando Rodrigo gritou da sala de reuniões. Ei, você, vem aqui! Rodrigo Santos Nobre tinha 35 anos e era herdeiro de terceira geração do maior conglomerado marítimo do Brasil. Seus ternos Armani custavam mais que o salário anual de 10 funcionários. O Grupo Nobre controlava 40% da movimentação de contêineres no Porto de Santos, com uma frota de 23 navios e terminais em todo o litoral brasileiro. Para ele, pessoas como Carmen eram apenas parte do mobiliário, úteis, mas invisíveis. Juliana, ele berrou para a secretária, por que essa gente da limpeza não fica no lugar dela? Estou tentando resolver uma crise aqui. Carmen parou o carrinho e se aproximou respeitosamente. Desculpe, Sr. Rodrigo, não queria atrapalhar. Seus olhos castanhos brilhavam com uma inteligência que passava completamente despercebida pelos executivos presentes. Atrapalhar? Rodrigo riu com crueldade. Você nem existe para atrapalhar, é só uma faxineira. Ele se virou para os 5 executivos reunidos ao redor da mesa de mogno. Pessoal, vejam só, perdi 80 milhões porque nenhum tradutor de São Paulo consegue decifrar este documento árabe antigo e tenho uma faxineira me oferecendo ajuda. Carmen olhou discretamente para o documento sobre a mesa. Era um manuscrito em árabe clássico, mas ela podia ver que havia também trechos em turco otomano e persa. Seu coração acelerou. Ela conhecia aqueles idiomas como a palma da mão. O documento parecia ser um contrato de construção naval do século XVI. Senhor Rodrigo, ela disse educadamente, posso dar uma olhada no documento? A gargalhada que se seguiu ecoou por todo o andar. Rodrigo bateu na mesa de reuniões, lágrimas de riso escorrendo pelo rosto bronzeado. Olhem só, a faxineira quer dar uma olhada. O que você vai fazer, Carmen? Limpar as palavras até elas fazerem sentido? Os executivos riram nervosamente. Carmen manteve a dignidade intacta, mas seus punhos se fecharam imperceptivelmente. Ela havia suportado 5 anos de humilhações silenciosas naquela empresa, mas aquele momento estava tocando numa ferida muito profunda. Carmen, Rodrigo continuou com sarcasmo venenoso. Você mal deve saber escrever seu próprio nome direito. Como vai traduzir um documento que os melhores especialistas de São Paulo não conseguiram decifrar? Ele pegou o manuscrito e balançou na frente dela. Isso aqui vale 80 milhões de reais. É sobre uma frota de navios antigos do Império Otomano. Carmen respirou fundo. Senhor, se me permite, posso tentar... Tentar? Rodrigo explodiu em gargalhadas ainda mais altas. Uma faxineira vai tentar traduzir árabe antigo? Qual vai ser a próxima? Vai me ensinar a pilotar meu iate também? Foi nesse momento que Rodrigo teve a ideia, que mudaria sua vida para sempre. Seus olhos brilharam com malícia cruel, enquanto ele olhava para seu Rolex Submariner, de 80 mil reais no punho. Pela janela panorâmica, o magnífico iate Imperatriz estava ancorado no pier privativo da família. Sabe de uma coisa, Carmen? Vou fazer uma aposta com você. Carmen o olhou com cautela. Que tipo de aposta, senhor? Rodrigo se levantou teatralmente, caminhando até a janela que mostrava o porto, onde sua embarcação de 42 metros reluziam sob o sol matinal. Está vendo aquele iate ali? O Imperatriz vale 25 milhões de reais. Te dou meu navio se traduzir isso. O silêncio no salão foi total. Os executivos se entreolharam chocados. Juliana, a secretária, cobriu a boca com as mãos. Carmen olhou pela janela para a embarcação imponente e depois para o documento sobre a mesa. O senhor tem certeza dessa aposta? Ela perguntou calmamente.
Certeza absoluta! Rodrigo gritou, eufórico com sua própria genialidade. Porque eu sei que você não consegue. É impossível. Uma faxineira de 58 anos que mal terminou o ensino fundamental vai traduzir um manuscrito naval que deixou doutores em línguas orientais perplexos. Ele se virou para os executivos como um apresentador de circo. Pessoal, vocês são testemunhas. Se a Carmen aqui conseguir traduzir esse documento e me explicar o que significa sobre essa frota antiga, eu dou meu iate para ela. Mas quando ela falhar, miseravelmente quero que todos vejam que eu estava certo sobre conhecer o lugar de cada pessoa nesta empresa. Carmen olhou para o documento novamente. Era um contrato de construção e venda de galés entre um estaleiro otomano e um almirante persa do século XVI. Ela podia ler cada palavra, cada nuance, cada implicação técnica naval. Mas havia algo mais. Especificações técnicas que poderiam resolver o problema da empresa de forma muito mais lucrativa do que Rodrigo imaginava. Senhor Rodrigo, ela disse com voz firme, aceito sua aposta, mas quero que todos aqui sejam testemunhas. Quando eu traduzir este documento e explicar seu significado completo, o senhor vai me dar as chaves do iate. Rodrigo riu até ficar vermelho. Claro que vou. Porque é impossível. Juliana, chama todo mundo do andar para ver isso. Quero que todos vejam a faxineira fazendo papel de ridícula. Carmen colocou as mãos sobre o documento com a reverência de quem manuseia um tesouro. Ela havia esperado 35 anos por um momento como aquele. Um momento para mostrar quem realmente era por baixo do uniforme de faxineira. Em poucos minutos, a sala de reuniões estava lotada. Rodrigo havia convocado todos os funcionários do andar para assistir ao show da faxineira arrogante. Diretores, gerentes, secretárias, estagiários, todos se aglomeravam curiosos para ver o que estava acontecendo. Pessoal, Rodrigo anunciou como um mestre de cerimônias. Vocês vão presenciar algo histórico hoje. Nossa querida Carmen aqui acha que pode traduzir um documento naval em árabe antigo que deixou os melhores especialistas de São Paulo de cabelos em pé. Murmúrios percorreram a multidão. Alguns funcionários pareciam desconfortáveis com a situação, mas outros riam abertamente. Carmen permaneceu digna, mas seus olhos começaram a brilhar com uma determinação que poucos notaram. Rodrigo, interveio o Dr. Henrique Alves, o diretor jurídico, você tem certeza dessa aposta? 25 milhões é muito dinheiro. Henrique, relaxa, Rodrigo bateu no ombro do colega. É dinheiro que eu nunca vou perder. Olha para ela. Ele apontou para Carmen como se fosse um objeto em exposição. Uma faxineira de meia idade que provavelmente nunca nem viu o mar de perto. Carmen respirou fundo. Durante 5 anos, ela havia suportado comentários como aquele em silêncio. Comentários sobre sua educação, sua classe social, sua burrice. Mas hoje seria diferente. Senhor Rodrigo, ela disse calmamente, antes de começar, posso perguntar quais foram exatamente as dificuldades que os outros tradutores encontraram? Rodrigo gargalhou. Quer dicas agora, Carmen? Que fofo! Tá bem, vou te contar. Ele pegou uma pasta com pareceres técnicos. O Dr. Fábio Nascimento, PhD em Línguas Orientais pela USP, disse que o documento é extremamente complexo, com terminologia náutica arcaica e referências históricas, obscuras. O professor Ahmad Hassan, da PUC, disse que requer conhecimento especializado em árabe clássico, persa medieval e turco-otomano naval. Carmen acenou compreensivamente. Entendo. E o que exatamente eles conseguiram traduzir? Praticamente nada. Rodrigo riu com malícia. O máximo que conseguiram foi identificar que se trata de algum tipo de contrato naval antigo. Mas os detalhes técnicos, as especificações dos navios, o significado real, nada. Interessante. Carmen murmurou examinando o documento mais de perto. Ela podia ver que os especialistas haviam falhado porque estavam tentando traduzir palavra por palavra, sem entender o contexto histórico naval e as convenções técnicas do período. Doutor Silva, Rodrigo se dirigiu ao diretor de importações. Conta para a Carmen qual é a importância deste documento para a nossa empresa. Doutor Silva pigarreou constrangido. Bem, Carmen,
Este documento supostamente comprova as especificações técnicas de uma coleção de antiguidades navais que queremos importar. Sem a tradução completa, não podemos verificar a autenticidade das peças, e isso nos impede de fechar um negócio de 80 milhões de reais. Carmen acenou, absorvendo a informação. E se a tradução mostrar que as antiguidades são falsas ou roubadas? Rodrigo riu ainda mais alto. Olhem só, a faxineira está se preocupando com detalhes legais agora. Carmen, você nem sabe o que significa procedência. Na verdade, Carmen respondeu calmamente. Procedência naval se refere à origem documentada e história de propriedade de embarcações e artefatos marítimos, especialmente importante para verificar a autenticidade e legalidade sob tratados internacionais de patrimônio subaquático. Um silêncio momentâneo se instalou. Alguns funcionários se entreolharam surpresos com a resposta técnica e precisa de Carmen, mas Rodrigo rapidamente retomou o controle. Muito bem, muito bem. Ele aplaudiu sarcasticamente. Decorou a definição em algum lugar? Isso não muda o fato de que você não consegue ler nenhuma linha deste documento naval. Carmen sorriu pela primeira vez. Senhor Rodrigo, o senhor gostaria que eu começasse a tradução agora ou prefere continuar me subestimando por mais alguns minutos? A pergunta pegou Rodrigo de surpresa. Havia algo no tom de Carmen, uma confiança tranquila que ele não havia notado antes. Mas ele rapidamente disfarçou o desconforto com mais agressividade. Subestimar? Eu? Carmen, não é subestimar quando é fato. Você é uma faxineira. Eu sou herdeiro de uma dinastia naval de 150 anos, formado pela FGV com MBA em Harvard. Eu entendo de navios e negócios marítimos. Você entende de limpeza, cada um no seu lugar. Carmen pegou o documento com cuidado, como quem manuseia algo precioso. O senhor está certo sobre uma coisa, senhor Rodrigo. Cada um tem seu lugar. E às vezes descobrimos que o lugar de uma pessoa não é onde a sociedade a colocou. Rodrigo franziu a testa. Havia algo na maneira como Carmen falava que o incomodava. Era muito articulada, muito confiante para uma simples faxineira, mas ele afastou a sensação com mais bravata. Chega de filosofia barata, ele gritou. Ou você traduz esse documento agora, ou admite que está blefando e volta para seu carrinho de limpeza. Carmen olhou ao redor da sala, vendo as dezenas de rostos expectantes, alguns curiosos, outros debochados, alguns poucos parecendo torcer por ela. Ela pensou nos 5 anos de humilhações silenciosas, nas piadas cruéis, nos comentários depreciativos que havia engolido calada. Está bem, senhor Rodrigo, ela disse, colocando o documento sobre a mesa e ajustando seus óculos simples. Vamos começar. Carmen começou a examinar o documento com uma atenção que surpreendeu a todos. Ela não estava apenas olhando, estava estudando sistematicamente, seus olhos movendo-se, com o padrão preciso de alguém que sabia exatamente o que procurar. Interessante, ela murmurou, apontando para uma seção específica. Este selo aqui indica que o documento foi autenticado pelo Arsenal Imperial de Istambul em 1547. Rodrigo parou de rir. Como você sabe disso? Carmen sorriu levemente. O símbolo otomano naval é bastante distintivo. Veja aqui. Ela traçou delicadamente os caracteres com o dedo. Esta marca específica só era usada em contratos oficiais de construção naval do período de Suleiman, o Magnífico. Um murmúrio passou pela multidão. Dr. Silva se aproximou para ver melhor. Carmen, como você conhece história naval otomana? Bom, doutor, Carmen respondeu modestamente. A gente aprende algumas coisas ao longo da vida. Rodrigo estava começando a ficar nervoso, mas disfarçou com mais agressividade. Para de enrolar, Carmen. Qualquer um pode inventar essas histórias sobre símbolos. Traduz o texto de verdade. Carmen acenou pacientemente. Claro, senhor Rodrigo, mas antes preciso explicar algo importante sobre este documento. Ela apontou para diferentes seções do texto. Não é apenas árabe. Tem trechos em persa clássico, turco otomano e até algumas palavras em grego bizantino. Grego? Dr. Henrique se aproximou claramente intrigado.
Como você reconhece grego bizantino? Ah, é uma língua fascinante, Carmen explicou naturalmente. Muito diferente do grego moderno. Veja aqui. Ela apontou para uma linha específica. Esta palavra, naukleros, significa armador de navios, indicando que parte do documento foi redigida ou supervisionada por construtores navais gregos do Império. O silêncio na sala estava ficando palpável. Rodrigo sentia um frio crescente na barriga. Carmen, como diabos você sabe tudo isso? Carmen o olhou com uma expressão impossível de decifrar. O senhor quer que eu continue com a tradução ou prefere continuar fazendo perguntas? Continua logo, Rodrigo gritou, mas sua voz saiu mais aguda do que pretendia. Carmen voltou sua atenção para o documento. Muito bem. A primeira seção diz: em nome do Altíssimo, o misericordioso e compassivo, este contrato naval é estabelecido entre Mustafa ibn Abdullah al-Bahar, mestre construtor do arsenal imperial, e Mirza Hossein Safavi, almirante da frota de Shah Tahmasp, no ano 955 da Hégira. Dr. Silva estava boquiaberto. Isso corresponde exatamente ao que os especialistas conseguiram decifrar da introdução, mas eles levaram 3 semanas para chegar a essa tradução. Ah, sim, Carmen concordou casualmente. É que eles provavelmente estavam tentando traduzir palavra por palavra sem considerar as convenções navais da época. Mas vamos continuar. Rodrigo estava suando frio agora. Espera aí. Como você traduziu isso tão rápido? Carmen olhou para ele com paciência quase maternal. Senhor Rodrigo, o senhor quer que eu explique minha metodologia de tradução ou quer saber o conteúdo do documento que pode resolver o problema da empresa? O conteúdo! Rodrigo gritou desesperadamente. Perfeito. Carmen sorriu. Então vamos à parte interessante. O documento detalha as especificações técnicas de uma frota de 12 galés de guerra. Comprimento, largura, tipo de madeira, sistema de remos, capacidade de carga. Ela pausou e olhou diretamente para Rodrigo. A mesma frota cujas peças vocês estão tentando importar. Dr. Silva quase deixou cair os papéis que segurava. Como você sabe sobre nossa negociação? Isso é confidencial. Carmen riu suavemente. Doutor, eu limpo este escritório há 5 anos. Vocês acham que eu sou surda além de burra? A observação cortou o ar como uma lâmina. Vários funcionários baixaram os olhos, constrangidos. Rodrigo estava ficando vermelho de raiva e nervosismo. Mas aqui está o ponto crucial, Carmen continuou, apontando para uma seção específica do documento. Esta cláusula aqui estabelece que as galés só podem ser comercializadas com a aprovação das 3 autoridades marítimas: o Capudan Pasha, da frota otomana, o Navarchus, da frota bizantina, e o almirante Mor, da guarda persa. Dr. Henrique franziu a testa. O que isso significa na prática? Carmen sorriu com uma sabedoria que contrastava completamente com sua posição de faxineira. Significa que qualquer venda desta frota sem essa aprovação específica é legalmente nula segundo as leis navais otomanas da época. E como o documento original nunca foi oficialmente revogado, as peças ainda estão tecnicamente sob proteção legal naval. Dr. Silva completou claramente chocado. Exato, Carmen confirmou. O que significa que o vendedor atual não tem direito legal de vendê-las. Qualquer comprador seria tecnicamente receptador de patrimônio naval protegido. Rodrigo estava pálido como um fantasma. Você está dizendo que o negócio de 80 milhões é ilegal? Não ilegal, Carmen corrigiu pacientemente. Inválido sob tratados internacionais de patrimônio marítimo. As peças teriam que ser devolvidas sem compensação se alguém contestasse com base neste documento. Dr. Henrique estava claramente agitado. Rodrigo, se isso for verdade, poderíamos perder 80 milhões e ainda enfrentar processos internacionais de patrimônio marítimo. Mas como uma faxineira sabe tudo isso? Rodrigo explodiu, perdendo completamente a compostura. Carmen o olhou e de uma calma que era quase supernatural. Senhor Rodrigo, isso é apenas o começo da tradução. Quer que eu continue
Ou prefere cancelar nossa aposta porque está ficando nervoso? O desafio pendurou no ar como uma bomba prestes a explodir. Rodrigo olhou ao redor da sala, vendo as expressões chocadas de seus funcionários, e percebeu que estava numa situação da qual talvez não conseguisse sair ileso. Rodrigo tentou recuperar o controle da situação, mas sua confiança estava claramente abalada. Escuta aqui, Carmen. Mesmo que você tenha conseguido traduzir essa parte, que eu ainda acho suspeito, isso não significa que você vai conseguir traduzir o documento todo. O senhor quer cancelar a aposta? Carmen perguntou serenamente. Não, Rodrigo gritou, mais para si mesmo que para ela. Eu não cancelo nada. Continue com essa palhaçada até você falhar miseravelmente. Dr. Silva se aproximou de Rodrigo e sussurrou. Rodrigo, talvez devêssemos reconsiderar... Cala a boca, Silva! Rodrigo berrou, fazendo o diretor recuar. Vocês estão todos sendo enganados por uma performance patética. Ela deve ter decorado essas informações em algum lugar. Carmen sorriu pacientemente. Se o senhor acredita que decorei, posso responder perguntas específicas sobre qualquer parte do documento. Ótimo! Rodrigo pegou o manuscrito e apontou para uma seção aleatória no meio da página. Traduz essa parte. Aqui, sem tempo para pensar. Carmen olhou para onde ele apontava e imediatamente respondeu. E ficou acordado que as galés de origem síria, especificamente as 3 biremes de Alepo e as 2 triremes de Damasco, carregarão o selo especial do Capudan Pasha Ahmad, como garantia de que não foram capturadas durante o cerco naval de 1540. Dr. Henrique estava boquiaberto. Rodrigo, ela traduziu na hora, sem hesitar. É coincidência, Rodrigo gritou desesperadamente. Ela deve ter visto esse documento antes. Alguém mostrou para ela. Carmen riu suavemente. Senhor Rodrigo, este documento chegou ontem pela manhã por correio diplomático da embaixada turca. Eu estava limpando sua sala quando o senhor o abriu pela primeira vez. O senhor mesmo disse que era a primeira vez que via este manuscrito naval. Juliana, a secretária, concordou timidamente. É verdade, senhor Rodrigo. O documento chegou ontem diretamente da embaixada turca. Ninguém teve acesso antes. Rodrigo estava encurralado e sabia disso. Tentou uma última cartada desesperada. Mesmo assim, mesmo que você consiga ler algumas palavras, isso não significa que entende o significado real. Tradução naval não é só ler palavras. O senhor tem razão, Carmen concordou. Tradução naval é interpretar contexto, tecnologia marítima e implicações estratégicas. Por exemplo, quando o documento menciona Al-Usul al-Bahriya Maqbula, isso não significa apenas que as taxas navais estão pagas. Significa o que então, espertinha? Rodrigo perguntou com sarcasmo. Carmen explicou pacientemente. No contexto otomano, essa frase indica que as embarcações foram oficialmente registradas no inventário imperial da Marinha. Isso significa que tem um número de catalogação específico no arquivo do Arsenal de Istambul. Dr. Silva estava impressionado. E isso é importante porque significa que podemos verificar a autenticidade de cada peça consultando os arquivos navais históricos otomanos. Carmen explicou. Mas também significa que algumas peças podem ainda ser consideradas patrimônio histórico marítimo turco, complicando extremamente a importação. Rodrigo estava suando profusamente agora. Como você sabe sobre leis de patrimônio marítimo? Carmen o olhou com uma expressão indescritível. Aprende-se muita coisa na vida, senhor Rodrigo. Dr. Henrique tentou intervir diplomaticamente. Carmen, não. Queremos ser indiscretos, mas sua demonstração de conhecimento é impressionante. Onde exatamente aprendeu tudo isso? Carmen hesitou por um momento. Dr. Henrique, isso é relevante para a tradução do documento? Bem, não diretamente, mas... Então sugiro que continuemos. Carmen interrompeu educadamente. Ainda há partes muito importantes para traduzir. Rodrigo estava desesperado agora. Ele ligou para seu telefone e discou freneticamente. Doutor Nascimento? Rodrigo, nobre aqui. Preciso que venha ao meu escritório agora. Sim, sobre o documento árabe naval. Não consegui resolver ainda.
Só venha. Ele desligou e olhou desafiadoramente para Carmen. Chamei o Dr. Fábio Nascimento, PhD em Línguas Orientais pela USP, especialista em manuscritos navais antigos. Vamos ver se suas traduções batem com a análise de um especialista de verdade. Carmen acenou calmamente. Excelente ideia. Será útil ter uma segunda opinião especializada. Confiança inabalável de Carmen estava deixando Rodrigo cada vez mais nervoso. Ele começou a andar em círculos como um animal enjaulado, olhando constantemente pela janela para seu iate Imperatriz. Carmen, Dr. Silva perguntou hesitantemente. Você tem certeza de que pode continuar traduzindo enquanto esperamos o especialista? Carmen sorriu. Claro. Na verdade, há uma seção aqui que vocês vão achar particularmente interessante. Ela apontou para o final do documento. É sobre uma cláusula de direito de recuperação naval, que pode mudar completamente a situação da empresa. Direito de recuperação naval? Rodrigo perguntou involuntariamente. Carmen o olhou com uma expressão que misturava paciência e algo que ele não conseguia identificar. Algo que pode transformar este problema de 80 milhões numa oportunidade de 300 milhões, senhor Rodrigo. O silêncio na sala foi absoluto. Todos os presentes perceberam que estavam presenciando algo extraordinário, mas ninguém sabia ainda o quão extraordinário seria. Rodrigo estava visivelmente nervoso, esperando a chegada do Dr. Nascimento, mas não podia demonstrar fraqueza diante dos funcionários. Ele decidiu dobrar a aposta numa tentativa desesperada de recuperar o controle da situação. Sabe de uma coisa, Carmen? Ele disse com um sorriso forçado. Já que você está se achando tão esperta, vou tornar nossa apostinha mais interessante. Carmen o olhou com curiosidade. Como assim, senhor? Rodrigo apontou pela janela para onde seu Lamborghini Huracan estava estacionado no VIP do porto ao lado do iate. Vê aquele carro ali? Lamborghini Huracan, 640 cavalos de potência, importado diretamente da Itália. Custou 2,8 milhões de reais. É um carro bonito. Carmen concordou simplesmente. Te dou meu navio se traduzir isso. Rodrigo gritou de repente, repetindo a frase que daria título ao vídeo. E ainda jogo o Lamborghini de brinde. O silêncio. Na sala foi sepulcral. Dr. Henrique tentou intervir. Rodrigo, você está falando de quase 28 milhões de reais. Eu sei quanto estou apostando. Rodrigo berrou, completamente fora de si. Porque eu sei que ela não consegue. É impossível. Uma faxineira semi-analfabeta vai me ensinar sobre construção naval otomana? Carmen permaneceu calma, mas seus olhos brilharam com uma satisfação gelada. Senhor Rodrigo, o senhor tem certeza absoluta dessa aposta? Porque eu aceito. Claro que tenho certeza. Rodrigo riu histericamente. Olhem todos para ela. Uma mulher de 58 anos que ganha R$ 1.400 por mês limpando banheiros. Vocês acham mesmo que ela sabe mais que doutores em linguística naval? Foi nesse momento que Dr. Fábio Nascimento chegou, um homem elegante de cerca de 60 anos, carregando uma pasta de couro e uma expressão preocupada. Rodrigo, o que está acontecendo aqui? Recebi sua ligação desesperada. Rodrigo correu até ele como um náufrago agarrando uma boia. Doutor Nascimento, que bom que chegou. Esta pessoa aqui está afirmando que consegue traduzir o documento naval árabe. Dr. Nascimento olhou para Carmen com curiosidade profissional. Interessante. E ela demonstrou algum conhecimento específico? Ela decorou algumas frases, Rodrigo disse desesperadamente. Mas eu quero que o senhor exponha essa farsa. Dr. Nascimento se aproximou de Carmen educadamente. Senhora, poderia me mostrar o que conseguiu traduzir? Carmen sorriu respeitosamente. Com prazer, doutor. Começarei pela identificação do documento. Trata-se de um contrato naval estabelecido em 955 da Hégira entre Mustafa ibn Abdullah al-Bahar, do Arsenal Imperial de Istambul, e Mirza Hossein Safavi, almirante da frota safávida para a construção de 12 galés de guerra. Dr. Nascimento franziu a testa, claramente impressionado. Isso está correto. Continue. Carmen prosseguiu fluentemente. O
Documento lista especificações técnicas detalhadas. Galés de 40 metros de comprimento, 8 metros de boca, construídas em carvalho do Mar Negro, com sistema de 180 remos distribuídos em 3 níveis. Ela continuou detalhando as especificações com perfeita precisão técnica. Dr. Nascimento estava visivelmente impressionado. Senhora, sua tradução está impecável, mas me permita testar algo mais complexo. Ele apontou para uma seção que havia deixado os melhores tradutores perplexos. Esta passagem aqui, com referências a Dar al-Sinad al-Bahriya e Khizanat al-Sufun, consegue explicar o significado? Carmen olhou para onde ele apontava e respondeu imediatamente. Ah, sim. Dar al-Sinad al-Bahriya refere-se ao arsenal naval imperial. E Khizanat al-Sufun significa estaleiro ou dique seco. O texto indica que algumas das galés listadas foram construídas nos estaleiros privados de Sinop, o que aumenta significativamente seu valor histórico e técnico. Dr. Nascimento ficou pálido. Meu Deus, levei 3 semanas tentando decifrar essa passagem. Como a senhora... Rodrigo interrompeu desesperadamente. Dr. Nascimento, não se deixe enganar. Ela deve ter consultado seus estudos anteriores. Impossível, Dr. Nascimento balançou a cabeça. Essa interpretação sobre os estaleiros de Sinop, eu nunca cheguei a essa conclusão. Na verdade, é brilhante e faz todo o sentido histórico. Carmen sorriu modestamente. Doutor, há ainda uma parte mais interessante, a cláusula final do documento. Ela apontou para a última seção, escrita em uma caligrafia mais elaborada. Aqui está escrito: e fica estabelecido que se algum descendente dos construtores originais questionar esta venda, dentro de 500 anos lunares, apresentando os planos originais e 3 testemunhas marítimas confiáveis, as galés deverão retornar aos estaleiros de origem sem compensação. Dr. Silva quase deixou cair os papéis. 500 anos lunares. Isso daria aproximadamente 485 anos solares, Carmen completou. O documento foi assinado em 1547. Estamos em 2024. A cláusula ainda está tecnicamente válida por mais 8 anos. Dr. Nascimento estava em estado de choque. Senhora, essa cláusula eu não consegui traduzi-la. A caligrafia é extremamente complexa, com abreviações em dialeto náutico otomano arcaico. É compreensível, Carmen disse gentilmente. Esse tipo de escrita jurídica naval otomana requer conhecimento não apenas da língua, mas também dos códigos marítimos da época e das convenções de construção naval específicas. Rodrigo estava completamente desesperado agora. Como? Como uma faxineira sabe isso? Carmen o olhou com uma expressão impossível de decifrar. Senhor Rodrigo, o senhor quer que eu termine a tradução ou prefere continuar gritando? Termine logo essa palhaçada, Rodrigo berrou, mas sua voz saía trêmula. Carmen voltou sua atenção para o documento. Há ainda uma descoberta muito importante. Esta seção aqui... Ela apontou para uma margem do documento. Contém anotações posteriores em persa, datadas de 1592. São notas de um inspetor naval chamado Mirza Reza, que rastreou o destino de cada galé da frota. Dr. Nascimento se aproximou para examinar. Incrível! Essas anotações são quase invisíveis. Como a senhora as notou? Experiência, Carmen respondeu simplesmente. As anotações revelam que 7 das 12 galés foram posteriormente convertidas para uso comercial e vendidas para armadores venezianos. Segundo a lei marítima islâmica, isso as tornaria Maut-Jahari, propriedade comercial alienável. O que isso significa? Dr. Henrique perguntou. Carmen explicou pacientemente. Significa que essas 7 galés podem ser comercializadas legalmente, mas as outras 5 galés... Ela sorriu. Bem, essas têm uma história muito mais interessante. Rodrigo estava tremendo. Agora. Você está dizendo que apenas parte da frota pode ser comprada. Na verdade, é o contrário, Carmen continuou implacavelmente. As anotações indicam que as 5 galés restantes foram convertidas em Waqf Bahri,
patrimônio naval religioso. Elas foram doadas para a defesa de 3 portos sagrados: Meca, Medina e Jerusalém. E isso significa o quê? Dr. Silva perguntou, aunque já imaginava a resposta. Carmen sorriu com uma satisfação que fez todos na sala sentirem um arrepio. Significa que essas 5 galés não podem ser vendidas por nenhum valor. São patrimônio religioso perpétuo sob proteção internacional. Dr. Silva calculou rapidamente. Então, mais de 40% da frota não pode ser comercializada. Isso mesmo, Carmen confirmou. Mas aqui vem a parte que realmente vai interessar ao Sr. Rodrigo. Rodrigo estava branco como papel. Que parte? Carmen virou o pergaminho, revelando o texto na parte de trás. O verso contém um inventário detalhado de uma segunda frota. 18 galés adicionais construídas pelos mesmos mestres construtores para o Império Safávida. Dr. Nascimento examinou o verso e ficou boquiaberto. Eu nem tinha notado que havia texto aqui também. E há mais, Carmen continuou. Escondido nas margens laterais, usando tinta simpática visível apenas em certas condições de luz, há mapas indicando onde essas 18 galés foram ancoradas durante as guerras otomano-safávidas. Ela segurou o documento contra a luz da janela de forma específica, revelando marcas quase invisíveis que formavam símbolos náuticos. Foi neste momento que Rodrigo, sentindo o controle da situação escapando completamente de suas mãos, explodiu numa gargalhada histérica e cruel. Ha 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 ha! Ele gargalhou alto, batendo nas coxas. Olhem para isso! Uma faxineira está tentando me convencer que encontrou mapas secretos, mapas invisíveis. Sua gargalhada ecoou pela sala, alta e descontrolada. Que piada, que palhaçada completa! Rodrigo se virou para os funcionários ainda gargalhando. Pessoal, vocês estão vendo isso? Uma mulher que limpa vasos sanitários está tentando me ensinar sobre arqueologia naval com tintas mágicas. Ha, ha, ha. Ele continuou limpando lágrimas dos olhos. Carmen, querida, qual vai ser a próxima? Vai me dizer que tem contatos com piratas fantasmas? Que pode falar com o espírito dos marinheiros mortos? A gargalhada cruel de Rodrigo contaminou alguns funcionários mais inseguros, que começaram a rir nervosamente junto. O ambiente na sala ficou pesado, constrangedor. Eu não consigo. Rodrigo segurava a barriga de tanto rir. Uma faxineira descobrindo tesouros navais perdidos. Isso vai virar piada no clube náutico. Dr. Nascimento tentou intervir. Rodrigo, talvez devêssemos... Não, não! Rodrigo o interrompeu, ainda gargalhando. Deixa ela continuar com a fantasia. Quero ver até onde vai, essa imaginação fértil. Carmen permaneceu impassível durante toda a explosão de escárnio, mas algo em seus olhos se endureceu. Ela havia suportado 5 anos de humilhações, mas aquela gargalhada cruel estava tocando em algo profundo. Senhora Carmen, Dr. Nascimento disse respeitosamente, ignorando as gargalhadas de Rodrigo. Poderia explicar mais sobre essas marcações que mencionou? Carmen ajustou o documento sob uma luz específica. Doutor, essas coordenadas náuticas foram feitas com uma técnica chamada Ink Gaib, tinta fantasma. Era usada pelos cartógrafos otomanos para proteger informações estratégicas. As marcações se tornaram visíveis, formando claramente símbolos náuticos e coordenadas. Rodrigo parou de rir abruptamente ao ver os símbolos aparecerem no pergaminho. Como você fez isso aparecer? Ângulo de luz específico e temperatura ambiente, Carmen explicou calmamente. Técnica básica de análise de documentos antigos. A gargalhada de Rodrigo havia parado completamente. Ele estava olhando fixamente para as marcações que não estavam lá antes e agora eram claramente visíveis. Dr. Nascimento, Carmen continuou, essas coordenadas correspondem a 3 localizações específicas no Mar Negro e 2 no Mediterrâneo Oriental, locais onde as galés foram preservadas durante períodos de conflito. Dr. Nascimento estava completamente fascinado. Preservadas como? Carmen sorriu pela primeira vez desde a gargalhada cruel de Rodrigo.
Segundo essas coordenadas, as galés foram intencionalmente afundadas em águas rasas e protegidas, com a intenção de serem recuperadas após as guerras. Você está dizendo, Dr. Silva murmurou, que há 18 galés otomanas intactas no fundo do mar. Potencialmente, Carmen confirmou. E se estiverem preservadas nas condições anaeróbicas corretas, poderiam valer. Rodrigo engoliu seco. Quanto? Carmen o olhou com uma expressão que misturava satisfação e pena. Conservadoramente, 500 milhões de reais, possivelmente muito mais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A gargalhada cruel de Rodrigo havia morrido completamente, substituída por uma palidez crescente. Dr. Nascimento estava claramente emocionado. Senhora Carmen, isso é extraordinário. Sua análise não apenas resolve o problema da importação, mas revela uma descoberta arqueológica que poderia revolucionar nosso entendimento da engenharia naval otomana. Rodrigo tentou uma última defesa desesperada. Mesmo se tudo isso for verdade, isso não prova que ela consegue traduzir o documento completo. Carmen riu suavemente. Senhor Rodrigo, eu já traduzi o documento completo, inclusive as partes que o senhor nem sabia que existiam. Que partes? Dr. Silva perguntou. Carmen mostrou seções do pergaminho que pareciam em branco. Além do verso e das anotações nas margens, há texto escrito com kalam kafi, caligrafia oculta, distribuído por todo o documento. Dr. Nascimento se aproximou. Caligrafia oculta? Uma técnica onde o texto é escrito com pressão, mas sem tinta, criando marcas quase invisíveis no pergaminho, Carmen explicou. Era usada para informações altamente confidenciais. Ela pegou uma folha de papel e colocou sobre parte do documento, passando um lápis levemente sobre a superfície. Palavras em árabe apareceram como por mágica. Meu Deus, Dr. Nascimento sussurrou. Como a senhora sabia que isso estava aqui? Carmen sorriu modestamente. Experiência em análise forense de manuscritos antigos. Esta técnica era comum em documentos navais estratégicos do período. Rodrigo estava completamente perdido. O que diz esse texto oculto? Carmen começou a ler. Planos secretos da frota. Construção de 30 galés adicionais nos estaleiros privados de Trebisonda, destinadas à Operação Saif al-Bahr, a Espada do Mar. Dr. Silva estava boquiaberto. 30 galés adicionais? Isso mesmo. E aqui está a informação mais valiosa. Carmen continuou lendo. Localização dos estaleiros secretos. Baía de Surmene, protegida por acordos com comerciantes genoveses. Galés concluídas devem ser transferidas para depósitos seguros antes do inverno de 1548. Dr. Nascimento estava tremendo de excitação acadêmica. Senhora, a senhora está descrevendo uma operação naval secreta que os historiadores especularam existir, mas nunca puderam provar. E tem mais. Carmen sorriu. Os depósitos seguros eram cavernas marítimas naturais ao longo da costa do Mar Negro. Segundo este mapa oculto, ela revelou mais marcações. 3 dessas cavernas ainda podem conter galés preservadas. Rodrigo desabou numa cadeira. Como é possível uma faxineira saber tudo isso? Carmen o olhou com uma mistura de pena e satisfação. Senhor Rodrigo, chegou a hora de descobrir quem eu realmente sou. Carmen colocou cuidadosamente o documento sobre a mesa e se virou para enfrentar a sala lotada de funcionários. Durante 5 anos, ela havia sido invisível para aquelas pessoas, apenas mais uma faxineira entre tantas. Mas agora, pela primeira vez, todos os olhos estavam fixos nela. Dr. Nascimento, ela se dirigiu respeitosamente ao especialista. O senhor me permite fazer uma pergunta técnica? Dr. Nascimento, ainda em choque com a demonstração de conhecimento, acenou. Claro, por favor. Na sua análise inicial do documento, o senhor identificou a presença de 3 idiomas diferentes. Poderia especificar quais? Bem, árabe clássico, obviamente, algumas passagens em persa e o que eu suspeitava ser turco-otomano, mas... Carmen sorriu gentilmente.
Na verdade, são 7 idiomas diferentes. Além dos 3 que o senhor mencionou, há passagens em grego bizantino, armênio clássico, georgiano medieval e até algumas palavras em búlgaro antigo. Doutor, Nascimento ficou pálido. 7 idiomas? Como é possível identificar tudo isso? Quando se passa a vida estudando manuscritos náuticos medievais do Mediterrâneo Oriental, desenvolve-se um olho para essas nuances linguísticas, Carmen respondeu modestamente. Ricardo, que havia permanecido calado por alguns minutos, explodiu. Para com essa conversa. Quem você é, afinal? Como uma faxineira sabe 7 idiomas? Carmen respirou fundo. Era o momento que ela havia imaginado milhares de vezes durante 5 anos de humilhações silenciosas. Meu nome completo é Carmen Lúcia Silva Avedician. Ela começou calmamente. Sou doutora em Linguística aplicada pela USP, com especialização em línguas semíticas e estudos náuticos medievais, pela Universidade de Oxford. O silêncio na sala foi absoluto. Juliana deixou cair a caneta que segurava. Dr. Silva abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir emitir som. Dr. Nascimento a olhou com reconhecimento crescente. Avedician. Carmen Avedician. Meu Deus, a senhora é a Carmen Avedician? O senhor me conhece? Carmen perguntou surpresa. Conheço seu trabalho. Sua tese sobre variações dialetais no árabe náutico otomano é referência na área. Cito seus estudos nas minhas aulas. E seu artigo sobre arqueologia documental de frotas perdidas revolucionou nossa compreensão da historiografia naval. Rodrigo olhava de um para outro como se estivessem falando em língua alienígena. Do que vocês estão falando? Dr. Nascimento se virou para Rodrigo com uma expressão de incredulidade absoluta. Rodrigo, esta mulher é uma das maiores especialistas em linguística náutica e arqueologia documental do Brasil. Ela publicou dezenas de artigos, orientou teses de doutorado, deu conferências em universidades marítimas do mundo inteiro. Carmen sorriu tristemente. Isso foi há muito tempo, Dr. Nascimento. Mas como... Dr. Nascimento gesticulou confuso. Como a senhora veio parar trabalhando como faxineira? Carmen completou. É uma longa história. Rodrigo estava completamente perdido. Espera aí. Você está me dizendo que eu tenho uma doutora em arqueologia naval trabalhando como faxineira há 5 anos? Tinha. Carmen corrigiu calmamente. Porque depois da demonstração de hoje, acredito que nossa relação de trabalho mudou substancialmente. Dr. Silva finalmente encontrou a voz. Doutora Carmen, perdoe a pergunta, mas por que estava trabalhando como faxineira? Carmen hesitou. Era a parte mais dolorosa da história. Em 2019, descobri irregularidades na pesquisa de um colega da universidade. Ele estava falsificando traduções de manuscritos náuticos antigos para apoiar teorias sem base científica sobre rotas comerciais medievais. E o que aconteceu? Dr. Henrique perguntou. Denunciei ao conselho da universidade. Carmen respondeu simplesmente. Apresentei evidências, documentei as falsificações, segui todos os protocolos éticos. E então? Carmen riu amargamente. Então descobri que o colega em questão era cunhado do reitor e estava prestes a publicar um livro que traria muito prestígio e recursos financeiros para a universidade. Minha denúncia foi arquivada por falta de evidências contundentes. Dr. Nascimento balançou a cabeça tristemente. A política acadêmica pode ser muito cruel. Pior que isso, Carmen continuou. O colega em questão iniciou uma campanha sistemática para me desacreditar. Espalhou rumores sobre minha competência, questionou minha integridade, isolou-me dos outros pesquisadores da área náutica. Meu Deus, Juliana sussurrou. Em 6 meses, eu estava sem projetos de pesquisa, sem alunos orientandos, sem apoio da universidade. Em 1 ano tive que pedir demissão. Carmen olhou diretamente para Rodrigo. Aos 53 anos, descobri que ninguém queria contratar uma pesquisadora problemática especializada em arqueologia naval. Rodrigo estava visivelmente desconfortável. Mas por que não disse quem era quando veio trabalhar aqui?
Carmen sorriu com ironia. Disse: na minha entrevista de emprego, mencionei minha formação em estudos náuticos e experiência com documentação marítima histórica. A resposta foi que eu estava superqualificada para o cargo e que provavelmente não ficaria muito tempo. E ficou 5 anos, Dr. Silva murmurou. Fiquei porque precisava trabalhar. Porque mesmo com doutorado e especializações internacionais em arqueologia naval, ninguém estava disposto a me dar uma segunda chance acadêmica. Carmen pausou. E porque aprendi que, às vezes, é necessário aceitar a humilhação temporária para sobreviver. Dr. Nascimento estava claramente emocionado. Doutora Carmen, isso é uma injustiça terrível. Sua contribuição para a arqueologia náutica e linguística histórica é inestimável. Obrigada, doutor, Carmen respondeu com dignidade. Mas não estou contando isso para buscar pena. Estou contando para explicar por que sei traduzir este documento e interpretar suas implicações arqueológicas. Rodrigo, ainda tentando processar a revelação, gaguejou. Mas então, a aposta? Carmen sorriu com uma satisfação que havia sido reprimida por 5 longos anos. Ah, sim, a aposta. O senhor apostou seu iate e seu Lamborghini que eu não conseguiria traduzir o documento. Fez, eu não sabia que você era uma doutora em arqueologia naval, Carmen interrompeu. Isso muda alguma coisa? Há 5 minutos o senhor tinha certeza de que uma faxineira semi-analfabeta não poderia realizar essa tarefa. Agora que sabe minha formação, a aposta não vale mais? O silêncio na sala era carregado de tensão. Todos esperavam a resposta de Rodrigo, mas ele parecia incapaz de formar palavras coerentes. Carmen continuou implacavelmente. Durante 5 anos, ouvi comentários sobre minha inteligência, minha educação, minha capacidade. Durante 5 anos fui tratada como se fosse invisível, incompetente, irrelevante. Ela olhou ao redor da sala, fazendo contato visual com vários funcionários que baixaram os olhos envergonhados. Hoje, finalmente, tive a oportunidade de mostrar quem eu realmente sou. E descobri que isso muda completamente como vocês me veem. Carmen sorriu friamente. Que revelador. Dr. Nascimento se aproximou de Carmen com uma mistura de respeito e curiosidade profissional. Doutora Carmen, se me permite, gostaria de entender melhor sua análise do documento. Suas descobertas sobre as galés preservadas e os estaleiros secretos são realmente extraordinárias. Carmen acenou graciosamente. Claro, doutor. Na verdade, há ainda mais detalhes que podem interessar extremamente a empresa. Rodrigo, ainda em estado de choque, tentou recuperar algum controle da situação. Espera aí. Mesmo que você seja doutora, isso não muda o fato de que... De que o quê, senhor Rodrigo? Carmen interrompeu com uma autoridade que ele nunca havia visto nela. De que... Rodrigo gaguejou, claramente sem ter como terminar a frase, de forma que não o fizesse parecer ainda pior do que já parecia. Dr. Nascimento salvou Rodrigo do constrangimento momentâneo. Doutora Carmen, a senhora mencionou que há informações que podem transformar este problema de 80 milhões numa oportunidade de 300 milhões. Poderia elaborar? Carmen sorriu. Com prazer. Mas primeiro, preciso que todos entendam a situação real desta documentação náutica. Ela pegou uma folha de papel e começou a desenhar um diagrama com a precisão de alguém que havia passado décadas estudando esse tipo de material. As 12 galés listadas no documento original se dividiram ao longo dos séculos em 4 categorias distintas. Primeira categoria, 5 galés que se tornaram Waqf Bahri, religioso. Essas são intocáveis. Não podem ser compradas por nenhum preço. Segunda categoria, 7 galés que foram convertidas para uso comercial e vendidas legalmente para armadores venezianos. Essas podem ser negociadas, mas estão em museus europeus. Dr. Silva tomava notas freneticamente. E as outras categorias? Terceira categoria, as 18 galés adicionais da Operação Saif al-Bahr, construídas secretamente em Trebizonda. Dessas, 12 foram intencionalmente preservadas em cavernas marítimas. Quarta categoria, as 30 galés dos estaleiros secretos de Surmene.
das quais 6 foram afundadas estrategicamente em águas rasas para preservação durante conflitos. Dr. Henrique franziu a testa. Isso soma muito mais que as galés originais. Onde está a oportunidade dos 300 milhões? Carmen sorriu com a satisfação de quem havia guardado o melhor para o final. A oportunidade está no que o vendedor atual não sabe sobre as anotações do inspetor naval Mirza Reza. Ela apontou para as anotações quase invisíveis na margem do documento. Mirza Reza não era apenas um inspetor. Ele era o que hoje chamaríamos de arqueólogo naval. Ele localizava, catalogava e protegia embarcações históricas. E? Rodrigo perguntou involuntariamente. E suas anotações revelam as coordenadas exatas de 3 depósitos navais, 2 cavernas no Mar Negro e uma enseada protegida no Mediterrâneo Oriental, Carmen explicou. Cada uma dessas localizações pode conter entre 4 a 8 galés perfeitamente preservadas. Dr. Nascimento estava fascinado. A senhora está dizendo que existem potencialmente 20 embarcações otomanas intactas esperando para serem descobertas? Exatamente. E com a tecnologia moderna de arqueologia subaquática, essas galés podem ser localizadas, documentadas e, em alguns casos, recuperadas segundo protocolos internacionais. Dr. Silva quase derrubou o café. E o valor estimado? Carmen fez alguns cálculos mentais com a precisão de quem havia passado anos avaliando o patrimônio náutico histórico. Uma única galé otomana intacta do século XVI vale no mercado internacional entre 15 a 25 milhões de reais. Estamos falando potencialmente de 20 embarcações. Isso daria, Dr. Silva calculou rapidamente, entre 300 e 500 milhões de reais. Conservadoramente, Carmen confirmou, mas o valor real não é apenas financeiro. O prestígio científico de tal descoberta atrairia parcerias com os maiores museus marítimos do mundo, contratos de pesquisa internacional, financiamentos de documentários. Rodrigo estava fazendo cálculos frenéticos. Mas como acessar essas localizações? Elas estão em águas internacionais? Aqui está a parte interessante, Carmen sorriu. 2 das 3 localizações estão em águas territoriais turcas, mas em áreas onde o governo turco tem acordos de cooperação arqueológica com instituições brasileiras. Dr. Henrique estava visivelmente reemocionado. Como a senhora sabe sobre esses acordos? Porque ajudei a negociar alguns deles quando ainda estava na universidade, Carmen explicou. O Brasil tem um programa de cooperação em arqueologia náutica com a Turquia desde 2015. E a terceira localização? Dr. Silva perguntou. Carmen consultou as coordenadas no documento. Fica em águas internacionais do Mediterrâneo Oriental, o que significa que pode ser explorada sob jurisdição de patrimônio cultural da Unesco, desde que seja feito por instituição acadêmica reconhecida. Rodrigo estava claramente agitado. E você? A senhora pode organizar essas expedições? Carmen o olhou com uma expressão calculada. Senhor Rodrigo, durante minha carreira acadêmica, liderei 12 expedições de arqueologia náutica no Mediterrâneo e Mar Negro. Tenho contatos diretos com os principais centros de pesquisa subaquática da Europa e Oriente Médio. Que contatos? Dr. Nascimento perguntou com curiosidade. Profissional. Carmen enumerou casualmente. Dr. Cemal Pulak, do Instituto de Arqueologia Náutica do Texas, Professor Shelley Waxman, da Universidade de Haifa, Dr. Harun Özdaş, da Universidade de Ankara, Dra. Honor Frost, da Escola Britânica de Arqueologia. Espera, Dr. Silva interrompeu. Você conhece pessoalmente esses nomes? Conheço, Carmen confirmou. Na verdade, Dr. Pulak me convidou para coliderar uma expedição no Mar Negro em 2018, mas eu tive que recusar devido aos eventos que me trouxeram para cá. A magnitude do que Rodrigo havia perdido por preconceito estava se tornando clara para todos na sala. Rodrigo estava fazendo cálculos desesperados. Se a senhora conseguir localizar essas galés, se o valor realmente for de 300 milhões ou mais, isso transformaria completamente a situação da empresa. Mais que isso, Carmen acrescentou, o prestígio científico de tal descoberta
transformaria a Nobre Holdings na primeira empresa brasileira especializada em arqueologia náutica comercial. Vocês poderiam atrair investidores internacionais, parcerias com museus marítimos, contratos de consultoria arqueológica. Ela pausou, deixando a informação ser absorvida. A empresa poderia se tornar líder mundial em recuperação e preservação de patrimônio náutico histórico. Dr. Henrique estava visivelmente emocionado. Rodrigo, você percebe a oportunidade extraordinária que está sendo oferecida? Mas Carmen não. Havia terminado. Há ainda outro aspecto que vocês precisam considerar com muito cuidado. Qual? Rodrigo perguntou, já antecipando mais revelações surpreendentes. Carmen retirou um telefone celular simples do bolso do uniforme. Durante estes 5 anos documentei sistematicamente todas as irregularidades que observei nesta empresa. O sangue de Rodrigo gelou completamente. Que irregularidades! Bem, deixe-me ver. Carmen começou a rolar pelo telefone com a calma de quem havia se preparado meticulosamente para aquele momento. Subfaturamento de importações náuticas para reduzir impostos, uso de empresas fantasma para lavagem de dinheiro do porto, suborno de fiscais da Marinha e Receita Federal, falsificação de certificados de origem de antiguidades. Como você sabe dessas coisas? Rodrigo gaguejou, ficando pálido como um fantasma. Carmen sorriu friamente. Senhor Rodrigo, eu limpava seu escritório, esvaziava seu lixo, organizava seus documentos confidenciais. Estava presente durante reuniões privadas porque vocês me consideravam um móvel. Ela pausou. Vocês acham que eu era cega e surda, além de burra? Dr. Silva estava visivelmente nervoso. Carmen, doutora Carmen, você documentou essas informações? Fotografei documentos, gravei conversas, mantive registros detalhados de todas as operações irregulares. Carmen respondeu calmamente. Tudo perfeitamente legal, já que estava no exercício de minhas funções de limpeza e manutenção. Rodrigo estava tremendo agora. O que você quer? Carmen o olhou com uma expressão impossível de decifrar. Quero que vocês entendam exatamente com quem estão lidando. Durante 5 anos, fui tratada como uma pessoa inferior, ignorante e irrelevante. Mas eu estava observando, aprendendo, documentando. Você está nos chantageando? Dr. Henrique perguntou diretamente. Não, Carmen respondeu serenamente. Estou oferecendo uma parceria mutuamente benéfica. Vocês me dão a posição e o respeito que mereço, e eu transformo esta empresa numa potência internacional de arqueologia náutica. E se recusarmos? Rodrigo perguntou com voz trêmula. Carmen sorriu com uma satisfação gelada. Então vocês honram a aposta que fizeram. Me dão o iate e o Lamborghini. E eu levo minhas informações e minha expertise para seus concorrentes. Foi neste momento que aconteceu. A magnitude completa da situação atingiu Rodrigo como um tsunami. Ele percebeu que havia apostado 28 milhões de reais com uma das maiores especialistas em arqueologia náutica do Brasil, que ela tinha evidências de todas as irregularidades da empresa, que ela poderia transformar a Nobre Holdings numa potência de 300 milhões ou destruí-la completamente. Rodrigo abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Literalmente, nenhum som. Ele tentou novamente, movendo os lábios, mas estava completamente mudo. O choque, a vergonha, a realização da própria arrogância, tudo convergiu num momento de mudez absoluta. Senhor Rodrigo? Carmen perguntou calmamente. O senhor está bem? Rodrigo continuava tentando falar, mas permanecia completamente calado. Os funcionários olhavam preocupados. Dr. Silva se aproximou. Rodrigo, você consegue falar? Rodrigo balançou a cabeça negativamente, ainda tentando processar como havia subestimado tão completamente a mulher que limpava seu escritório há 5 anos. Carmen havia literalmente deixado o herdeiro caladinho. Dr. Nascimento interveio diplomaticamente. Doutora Carmen, qual seria exatamente sua proposta de parceria? Carmen havia claramente pensado em cada detalhe
durante 5 anos de humilhação. Primeira condição: reconhecimento público de minhas qualificações e uma posição de diretora de patrimônio náutico histórico na empresa. Segunda condição: orçamento de 15 milhões de reais para as expedições de arqueologia submarina, com minha supervisão técnica total. Terceira condição: 25% de participação nos lucros de qualquer descoberta arqueológica coordenada por mim. E a quarta condição, ela pausou dramaticamente, olhando diretamente para Rodrigo, que ainda não conseguia emitir som. O senhor Rodrigo Santos Nobre faz um pedido de desculpas público a mim e a todos os funcionários que foram tratados com desrespeito nesta empresa. Rodrigo finalmente conseguiu sussurrar rouco. Você planejou tudo isso? Carmen sorriu. Senhor Rodrigo, sou doutora em Linguística e Arqueologia, não em estratégia empresarial. Mas 5 anos de humilhações me ensinaram a ser muito, muito paciente. Dr. Silva se aproximou hesitantemente. Doutora Carmen, suas condições são bastante específicas. São justas, Carmen corrigiu. Considerando que posso transformar uma crise de 80 milhões numa oportunidade de 300 milhões, além de resolver todos os problemas legais da empresa com as autoridades fiscais e marítimas. Rodrigo engoliu seco, sua voz ainda rouca. Como você resolveria os problemas fiscais? Carmen riu suavemente. Simples. Declaração voluntária de irregularidades, pagamento de multas com parcelamento negociado e transformação da empresa num modelo de compliance marítimo internacional. Ela pausou. Algo que eu poderia coordenar pessoalmente, dado meu conhecimento detalhado da situação. A proposta era simultaneamente uma tábua de salvação e uma humilhação completa para Rodrigo. Ele percebeu que estava completamente à mercê da mulher que havia desprezado por 5 anos consecutivos. E se eu aceitar suas condições? Ele perguntou, derrotado. Carmen sorriu com uma mistura de satisfação e magnanimidade. Então transformamos esta empresa num exemplo internacional de como tratar funcionários com respeito e como recuperar patrimônio náutico de forma ética. Naquele momento, o telefone de Rodrigo tocou. Era seu sócio majoritário, almirante reformado Augusto Vargas, ligando de Brasília. Rodrigo, a voz grave ecoou pelo viva-voz. Soube de uns rumores muito estranhos sobre sua empresa. Algo sobre problemas com tradução de documentos e apostas insanas envolvendo nosso iate. Rodrigo engoliu seco. Almirante, posso explicar? Você apostou nossa embarcação de 25 milhões numa tradução feita por uma faxineira? Augusto interrompeu com incredulidade militar. Rodrigo, você enlouqueceu completamente. A situação é mais complicada do que parece. Mais complicada? Rodrigo, eu tenho 40% das ações dessa empresa e comandei a Marinha por 10 anos. Você não pode fazer apostas insanas sem minha aprovação. Augusto estava claramente furioso. E agora soube que esta faxineira tem informações comprometedoras sobre nossas operações portuárias? Rodrigo sentiu o estômago afundar. Como você soube disso? Tenho contatos em toda a cadeia marítima, Rodrigo. E o que ouvi me deixou muito preocupado. A voz de Augusto ficou perigosamente baixa. Você sabe que tipo de problemas uma investigação da Receita Federal e Marinha pode causar para mim? Para nós dois? Rodrigo começou a suar. Augusto Vargas não era apenas seu sócio, era um almirante reformado com conexões militares perigosas. Almirante, a Carmen não vai denunciar nada. Ela quer fazer uma parceria. Carmen? Augusto explodiu. Você está chamando uma faxineira, chantagista pelo primeiro nome agora? Rodrigo, você perdeu completamente a noção da hierarquia. Ela não é uma faxineira comum. Ela é doutora em arqueologia náutica, especialista em manuscritos navais. Não me importa se ela é Vasco da Gama reencarnado, Augusto berrou. Ela tem informações que podem destruir nossa parceria e você quer dar a ela uma posição de comando na empresa? Você traiu todos os princípios navais. Rodrigo tentou se defender. Almirante, as recentes oportunidades que ela oferece são extraordinárias. Falamos de centenas de milhões. Rodrigo, escuta bem o que vou te dizer. Augusto interrompeu com uma frieza militar que fez Rodrigo tremer.
Você tem duas opções. Ou resolve este problema de forma definitiva e naval, ou eu resolvo do meu jeito. O que você quer dizer com resolve de forma definitiva? Quero dizer que pessoas com informações perigosas sobre operações navais, às vezes, sofrem acidentes marítimos. Às vezes, são transferidas para portos muito distantes. Às vezes, simplesmente desaparecem no mar. A ameaça era cristalina. Você me entende, Marujo? Rodrigo sentiu o sangue gelar. Almirante, você não pode estar sugerindo... Não estou sugerindo nada, Rodrigo. Estou apenas lembrando que temos muito a perder se essas informações chegarem às autoridades navais erradas. Augusto pausou. E que tenho recursos da velha guarda militar para proteger nossos interesses marítimos. Mas ela ofereceu uma parceria limpa. Quer regularizar tudo. Rodrigo, você é ingênuo demais para o mundo dos negócios navais. Pessoas como essa nunca param na primeira chantagem. Hoje ela quer uma diretoria, amanhã quer comandar a frota inteira. Augusto suspirou impaciente. Você tem 24 horas para resolver isso. Do seu jeito ou do meu. Almirante Vargas, câmbio e desligo. A ligação caiu, deixando Rodrigo em estado de pânico total. Ele conhecia Augusto há 15 anos e sabia que suas ameaças militares nunca eram vazias. Carmen, que havia escutado toda a conversa pelo viva-voz, bateu na porta. Senhor Rodrigo, posso entrar? Rodrigo tentou esconder seu nervosismo. Carmen. Claro, entre. Carmen notou imediatamente sua agitação. Está tudo bem. O senhor parece muito nervoso. Estou apenas processando todas as informações náuticas do dia. Rodrigo mentiu mal. Carmen se sentou na frente de sua mesa com a confiança de quem sabia estar em posição de vantagem absoluta. Vim saber se já tomou uma decisão sobre minha proposta de parceria. Rodrigo a olhou com uma mistura de medo e desespero. Carmen, preciso perguntar uma coisa. As informações que você tem sobre a empresa, você já compartilhou com alguém? Carmen franziu a testa. Por que pergunta? É importante. Você fez cópias? Enviou para alguém? Carmen estudou sua expressão cuidadosamente. Senhor Rodrigo, o senhor parece preocupado com algo além da nossa negociação. Rodrigo tentou manter a calma. Apenas quero entender o escopo total da situação. Carmen sorriu lentamente. Na verdade, sim. Fiz várias cópias de tudo e as guardei em lugares muito seguros. Ela pausou. E também preparei uma carta detalhada explicando toda a situação, incluindo nossa conversa de hoje e a ligação que acabou de receber. Uma carta? Com instruções para ser aberta caso algo aconteça comigo. Carmen explicou calmamente. Aprendi durante minha carreira acadêmica que pessoas com informações valiosas sobre operações marítimas às vezes enfrentam pressões inesperadas. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um torpedo no casco. Carmen, por que faria isso? Porque, senhor Rodrigo, durante 5 anos ouvi muitas conversas interessantes enquanto limpava este escritório. Conversas sobre resolver problemas, sobre pessoas que sabem demais, sobre acidentes convenientes no mar. Carmen o olhou diretamente nos olhos. Aprendi a ser cautelosa como um navegador experiente. Rodrigo estava suando profusamente agora. Você ouviu conversas sobre isso? Carmen se levantou e caminhou até a janela com vista para o porto. Ouvi conversas entre o senhor e Almirante Vargas. Muitas conversas, durante 5 anos. O mundo de Rodrigo desabou completamente. O que você vai fazer com essas informações? Carmen se virou para ele com uma expressão serena. Senhor Rodrigo, eu não quero destruí-lo. Nunca quis. Quero apenas a oportunidade de fazer o trabalho que amo, com o respeito que mereço. Mas se algo acontecer com você, se algo acontecer comigo, várias pessoas muito interessantes receberão informações muito detalhadas sobre as operações desta empresa e de seu sócio almirante. Carmen sorriu friamente. Incluindo jornalistas investigativos, promotores federais, a Polícia Federal e organizações internacionais de direitos humanos especializadas em crimes marítimos.
Ricardo desabou na cadeira. Carmen, O senhor tem uma escolha simples. Carmen interrompeu. Pode me dar a oportunidade de transformar esta empresa em algo respeitável e imensamente lucrativo, ou pode descobrir o que acontece quando se tenta silenciar pessoas que se prepararam adequadamente para navegar em águas perigosas. Às 17h45 do mesmo dia, Rodrigo estava na sala de reuniões com todos os funcionários reunidos novamente. Sua decisão havia sido a mais difícil de sua vida, mas também a mais óbvia. Carmen entrou pontualmente, carregando uma pasta de couro, não mais o carrinho de limpeza que a havia acompanhado por 5 anos. Senhor Rodrigo, ela disse calmamente, chegou a alguma decisão? Rodrigo se levantou, claramente emocionado. Para surpresa de todos, ele começou a falar com uma humildade que ninguém jamais havia visto no jovem herdeiro. Carmen, doutora Carmen Silva Avedician, ele disse publicamente pela primeira vez. Durante 5 anos cometi um erro terrível e imperdoável. Tratei a senhora como se fosse invisível, ignorante, sem valor. Os funcionários se entreolharam surpresos com a mudança radical no comportamento de Rodrigo. Hoje descobri que a pessoa que eu menos respeitava nesta empresa era, na verdade, a mais qualificada, a mais íntegra e a mais visionária entre todos nós. Rodrigo pausou, claramente lutando com suas emoções. E que meu preconceito e arrogância me cegaram para uma oportunidade extraordinária. Carmen permaneceu serena, mas havia uma satisfação profunda em seus olhos. Por isso, Rodrigo continuou, quero fazer um pedido público de desculpas à senhora e a todos os funcionários que foram tratados com desrespeito nesta empresa. Ele olhou ao redor da sala. Todos merecem dignidade, independentemente de sua função ou origem. Aplausos espontâneos ecoaram pela sala. Juliana estava com lágrimas nos olhos. Dr. Silva sorria, abertamente. Quanto à sua proposta de parceria, Rodrigo continuou, aceito integralmente suas condições. A senhora será nossa nova diretora de Patrimônio Náutico Histórico, com orçamento completo para as expedições arqueológicas subaquáticas. Carmen acenou graciosamente. E a aposta? Rodrigo sorriu, pela primeira vez, genuinamente. Considero que recebi algo muito mais valioso que manter um iate. Recebi a chance de transformar esta empresa em algo que posso ter orgulho, genuíno. Mas há uma condição, Carmen disse, surpreendendo a todos. Qual? Carmen sorriu. Quero que meu primeiro projeto seja criar um programa de bolsas de estudo marítimo para filhos de funcionários, usando parte dos recursos das expedições arqueológicas. Rodrigo ficou visivelmente emocionado. Por quê? Porque educação náutica é a única riqueza que nenhuma tempestade pode afundar. Carmen citou as palavras de seu avô. E porque quero garantir que nenhuma criança precise limpar cascos de navio com um doutorado apenas para sobreviver. Os aplausos desta vez foram ensurdecedores. Funcionários se levantaram, alguns chorando abertamente. Dr. Nascimento se aproximou de Carmen. Doutora Carmen, e quanto às ofertas internacionais de Oxford e outras universidades? Carmen sorriu. Vou propor parcerias internacionais. O Centro Brasileiro de Arqueologia Náutica pode colaborar com Oxford, Haifa, Ankara. Assim mantemos o conhecimento e as descobertas aqui, mas com padrões científicos internacionais. 6 meses depois, o Centro Brasileiro de Arqueologia Náutica era realidade. A primeira expedição, liderada por Carmen, havia localizado 2 das 3 cavernas marítimas descritas no manuscrito otomano. 8 galés do século XVI foram encontradas em estado excepcional de preservação. O valor das descobertas superou 400 milhões de reais. A Nobre Holdings se tornou referência mundial em arqueologia náutica ética, atraindo parcerias com os maiores museus marítimos do planeta. Rodrigo, transformado pela experiência, implementou políticas revolucionárias de valorização de funcionários. Carmen, agora respeitada internacionalmente, nunca esqueceu suas origens. Em seu escritório luxuoso com vista para o porto, mantinha uma foto sua de uniforme de faxineira segurando o documento árabe, não como lembrança de humilhação,
mas como símbolo de que o valor de uma pessoa não se define por sua função, mas por seu conhecimento e caráter. O programa de bolsas náuticas já havia beneficiado 150 crianças. Uma delas, filha de uma faxineira da empresa, acabara de ingressar em arqueologia marítima na USP. Dr. Nascimento visitou Carmen em seu novo escritório. Doutora Carmen, como se sente sendo reconhecida pelo que sempre foi? Carmen olhou pela janela, vendo funcionários de diversas funções, trabalhando com dignidade e respeito mútuo. Me sinto navegando em águas calmas, doutor, finalmente em águas conhecidas. E não sente raiva dos anos perdidos? Carmen sorriu serenamente. Não foram anos perdidos. Foram anos de navegação em tempestade. Aprendi que, às vezes, precisamos aceitar ser subestimados para, no momento certo, como uma maré favorável, mostrar nosso verdadeiro valor. E qual é a lição mais importante desta história? Dr. Nascimento perguntou. Carmen olhou para a foto em sua mesa, ela de uniforme de faxineira segurando o manuscrito náutico, que nunca devemos julgar as pessoas pelo porto onde estão ancoradas, mas pela capacidade de navegação que carregam, e que conhecimento e dignidade são tesouros que nenhuma tempestade pode afundar. Na parede de seu escritório, emoldurada, estava a frase em árabe, persa e português: Al-ilm kanz la yuzrak. Conhecimento é tesouro que não se rouba. Rodrigo, ao passar pelo corredor, parava sempre para ler a frase. Era seu lembrete diário de que a maior descoberta de sua vida não havia sido um tesouro arqueológico no fundo do mar, mas uma pessoa extraordinária que havia trabalhado ao seu lado por 5 anos, esperando pacientemente pela oportunidade de mostrar sua verdadeira grandeza. A empresa prosperou como nunca. Carmen foi feliz fazendo o que amava, e uma faxineira provou que, às vezes, as pessoas mais sábias estão nos lugares mais inesperados, aguardando apenas a maré certa para revelar sua verdadeira navegação. O iate Imperatriz continuou ancorado no porto, mas agora era usado para expedições científicas que levavam o nome do Brasil para os mares mais distantes, sempre comandado por uma mulher que transformou humilhação em descoberta e preconceito em oportunidade. Fim.